Bom, pessoal, é o seguinte, para a gente dar continuidade aí no estudo dos fluidos, né? Então vale, antes da gente dar essa continuidade, a gente tem que dar uma atenção para um conceito, né? Tá aqui, ó. Como vocês estão vendo nesse videozinho aqui, ó, ele tá tocando, né? Vocês estão vendo aqui que tem água saindo e ela tá escoando, né, da torneira, que parece que tá parada ali, né? Mas tá saindo. Ó. Então é esse fenômeno aí de a água escoar ou de algum fluido, né? No nosso caso, fluidos ideais, delas escoarem dessa maneira uniforme, a gente chama de escoamento laminar ou lamelar. É a mesma coisa. Também pode ser chamado de escoamento estacionário. Parece que está parado, né? Então a gente diz que quando todos os elementos de volume de um fluido que passam por um ponto qualquer dentro de um tubo o fazem sempre com a mesma velocidade, num referencial fixo no tubo, o escoamento então é chamado de estacionário laminar ou lamelar. Ou seja, como se fosse aqui, ó, nesse vídeo. Sempre que passa por esse ponto aqui, onde está o mouse que eu estou mostrando, ele sempre tem a mesma velocidade. Qualquer porção de água que passa por ali, de fluido, né, que passa por ali, ele tem a mesma velocidade do anterior. Então a gente pode chamar de estacionário laminar ou lamelar. Aqui, se pegar outro ponto também, pode ser outra velocidade do anterior, né? Aqui pode ser uma velocidade, aqui pode ser outra, mas toda a porção que passa naquele ponto tem que ter a mesma velocidade. Então a gente pode dar sequência ao estudo aí dos fluidos. Então para isso, vamos imaginar a seguinte situação. Enfim, a gente quer molhar alguma planta aí, só que a gente não tem mangueira o suficiente para alcançar essa planta, para a gente molhar. E a água não vai tão longe por si só, saindo da mangueira. Então vamos imaginar que a gente mantém essa mangueira na horizontal, né? Que tá ela. E o carinha tá segurando. E ela vai sair a água, né? Conforme aquela figura que vocês já devem conhecer lá do primeiro ano. Que é essa parábola, né? Do lançamento horizontal. Então considerando que é um escoamento laminar, né? Que a gente não tem atrito com o ar, da água com o ar. Então vocês já devem saber por experiência própria, né, pelas vivências aí, que uma forma de a gente aumentar o alcance, da gente conseguir fazer com que essa água vá mais longe, é justamente apertando, né, pressionando ou tampando parte da saída de água dessa mangueira. Em outras palavras, reduzindo a área da boca ali da mangueira, a área de seção transversal da mangueira. Então, reduzindo essa área de saída da mangueira, a gente vai ter um aumento na velocidade inicial e, consequentemente, a gente vai ter lá do lançamento horizontal que a gente vai ter um alcance maior quando chegar na superfície. Então, vamos entender agora por que isso aí acontece, porque quando a gente diminui então essa área por onde o fluido passa, por que aumenta a velocidade dele. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um tubo onde está passando um fluido ideal, num regime estacionário, referencial fixo no tubo, né? Onde está tudo parado, menos o fluido que está escoando, né? Vamos imaginar que a gente tem então esse estreitamento, né? Que a gente tem duas áreas diferentes do tubo, né? Uma parte mais estreita e uma parte mais larga. E aqui nessa parte mais larga, vamos imaginar que a gente pega uma determinada massa, uma determinada quantidade desse fluido que tem uma determinada massa M1. Tá? Essa determinada massa M1, esse fluido, ocupa um volume V1, né? E ele flui com uma velocidade V1 também, que é V1 minúsculo. Ele ocupa um volume V1 maiúsculo. Quando ele vai passando pelo tubo, ele vai por essa área menor, né? Nessa área menor, ele vai ter a mesma massa que ele tinha antes. Aqui está M2, mas M2 é a mesma coisa que o M1, né? Ele vai ter um determinado volume, ele tem que ter o mesmo volume, já que a gente está trabalhando com o fluido ideal e ele é incompressível, homogêneo, com viscosidade nula e é contínuo. Então aqui a gente vai ter que ter o mesmo volume. E como a área aqui diminuiu, né, o A2 diminuiu,
a de seção transversal, significa que aqui ele tem que ser um pouco maior do que ele era aqui, né? Essa altura desse cilindro, se a gente for considerar. E aqui ele vai ter uma determinada velocidade V2. Como eu disse que M1 é igual a M2, e se a gente dizer que a quantidade de massa, que M1 é a quantidade de massa que passa por essa seção transversal num determinado tempo ΔT, a gente vai ter que M1 é igual a ρ vezes A1 vezes V1 vezes ΔT. Da onde que vem isso? Isso vem justamente da definição de densidade, que a gente tem que massa sobre volume. A gente passa o volume para o outro lado, a gente vai ter que a massa é igual a ρ vezes o volume. E o volume de uma quantidade de tempo que passa por aquela seção transversal vai ser isso aqui. Porque justamente o volume, né, de um cilindro, ele é a área da base, que é o nosso A1, vezes a altura. Tá? Que é a área 1 vezes a altura. Mas quanto que é a altura? Ó? A nossa altura está aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. A nossa altura está aqui. Mas o que é essa altura? É a quantidade de distância que vamos dizer, a frente dessa quantidade de água passa num determinado tempo ΔT que a gente já estabeleceu. E lembrando lá da cinemática, a gente tem que a velocidade é ΔX por ΔT. Então a gente vai ter que, em nosso caso, o ΔX é H. Isso é H por ΔT. Então eu posso escrever H como V vezes ΔT. Então se eu substituir aqui, ó, eu tenho V igual a... Ó, eu tenho que M é igual a ρ vezes V, mas V é igual a A1 vezes H, né? Substituindo eu fico com M igual a ρ vezes A1 vezes H. E aqui eu tenho que H é igual a V vezes ΔT. Substituindo eu chego nisso aqui. É V1, né, no caso, vezes ΔT. Tá? Que é justamente o que a gente tinha chegado aqui. Então é daí que vem essa equação. Da mesma forma, a gente vai ter que M2 é igual a ρ vezes A2 vezes V2 vezes ΔT. Então, no mesmo período de tempo, a gente passa a mesma quantidade de massa M2 por ali. Como eu disse que M1 é igual a M2, eu posso igualar essas duas equações aqui, que vai nos dar... Agora a gente tem ρ dos dois lados, a gente pode dividir por ρ, que vai ficar 1. A gente tem o ΔT também, que é o mesmo, e a gente vai chegar na seguinte equação. A1V1 é igual a A2V2. Essa aqui é a equação da continuidade. A gente pode escrever também como A vezes V é igual a uma constante. É outra forma da gente escrever. Só para a gente analisar, eu vou isolar o nosso V2, tá? Então vai ficar assim. V2 é igual a 1 sobre A2 vezes V1. Então, se a gente tem uma determinada velocidade V1, a gente tem uma determinada área A1 e uma determinada área A2 depois. No nosso caso, a gente está estreitando, né? Como a gente está estreitando, quer dizer que A1 é maior que A2. Se A1 é maior que A2, isso aqui é um número maior que 1. Vamos supor 2. Então, quer dizer que a velocidade aumenta. Se eu tenho que A1 é menor que A2, essa razão vai dar um número entre 0 e 1. Por exemplo, 0,5, e a velocidade 2 vai ser menor. Então, por isso que no caso que a gente aperta a mangueira aqui, a velocidade aumenta, porque a gente está reduzindo a área, e conforme a equação da continuidade, quando a gente reduz a área, ou seja, a área 2 menor que a área 1, a gente tem um aumento na velocidade do fluido, escoamento do fluido. Então, para a gente completar, né, a gente tem uma outra forma da gente representar também a equação da continuidade, além dessas duas aqui. Se eu pegar esse AV, fazer uma análise dimensional nele, eu tenho que ele é
metro quadrado, a área dada em metro quadrado, vezes metro por segundo, que é a velocidade. Isso aqui dá o quê? Dá metro cúbico por segundo. Em termos de unidade, tá? Isso aqui eu não vou deixar igual, vou deixar assim. Então, uma outra forma da gente poder representar é a área vezes a velocidade, a área de seção vezes a velocidade, é igual a o volume dividido pelo intervalo de tempo, que também é metro cúbico por segundo. E isso aqui a gente chama de Q, onde Q é uma grandeza que recebe o nome de vazão. Então isso aí são duas outras formas, né, da gente representar a equação da continuidade. Ainda é a equação da continuidade. A gente pode representar essas duas aqui, como a gente pode representar essas duas aqui, como essa aqui com essa aqui. Também é a equação da continuidade. Geralmente ela aparece assim. Isso aqui é a vazão. Outra forma mais simples talvez é a gente simplesmente dizer que a vazão é constante. Se a vazão é constante, significa que V sobre ΔT é sempre constante, que significa que A vezes V é sempre constante. Então essas são todas as formas que a gente pode ver a equação da continuidade. Então era isso aí que eu tinha preparado para esse vídeo. E no próximo a gente vai para uma aplicação aí na resolução de um problema sobre a equação da continuidade, utilizando a equação da continuidade.